Aí sim! Vamos se chegando então na nossa nuvem digital, uma organização do Sarau Nuvem Colona. Hoje vamos convidar a escritora Mariana Berta. Oi, Pipoca! Tá bom o som? Já, né? Pra gente ir. Até o João Pedro tá na live. Oi, mano. Bem-vindos todos. Eu acho que eu posso fazer a apresentação da Mariana antes de chamá-la. Sim, bora. Então, hoje nós vamos chamar a escritora Mariana Berta. Já vou diminuindo um pouquinho o som, né? Senão fica meio over. Mariana, que é com o recém-publicado livro Sagu, que eu amei ler. Eu achei muito maravilhoso mesmo. Ela é artista visual, trabalha com a relação entre artes, agriculturas e linguagens, testando o processo nas áreas da escrita expandida, performance e fotografia. Também é militante do movimento das mulheres camponesas de Santa Catarina. Além do fato, né, de ser a rainha... A musa da polenta rebolada. A musa da polenta rebolada, do mais doce mel, de Concórdia, né? Então vamos chamar a Mariana. Mariana, você está pronta? Vamos chamar a Mariana. Isso. Aguardando. Oi, mãe. Gente do céu, tá travando tudo! Ai, meu Deus, tá travando! Calma. Será que vamos conseguir? Que tudo volta ao normal. Oi, gente! Oi. Acho que tá tudo Acho que bem, vai dar estamos certo. ouvindo bem. O pessoal aí que tá participando, vocês estão... Tá fazendo eco? Pelo amor de Deus, que funcione, porque eu me fiz até um penteado. Tá bonito. Alguém falou ali, Ultimamente nossa, eu fiz penteado, era na crina. Oi, Laura! Oi, gente! Vocês estão ouvindo bem, pessoal? tá fazendo eco. É. O que nós podemos fazer? Botar um fone de ouvido. Só um instantinho. Tá. Oi, gente! Oi, Pri! Tá fazendo eco, mas tá interessante. Tá interessante o eco? nem Então a gente deixa, Alice. Efeitos sonoros. É porque vai ficar ruim o negócio do fone. Se ele não tiver o cabinho para dois fones. É, realmente. Teria que ficar. Ó, o povo lá tá falando que tá tranquilo para ouvir. Tá tranquilo pra ouvir. Janaína Corá na área. Oi, Tina! Oi, Jana! Então vamos começando do jeito que tá, né? Vamos. Olha, primeiro, Mariana, eu queria dizer que é um grande prazer estar te entrevistando, estar te conhecendo, né? Assim, pelo menos virtualmente. É muito prazeroso conhecer os escritores, os autores dos livros que a gente gosta, que a gente se emociona lendo, né? Então, estou bem feliz aqui de estar falando com você. Ai, eu que tô. Eu também. E que bom que finalmente, né? Faz tempo que eu ouço falar, né? Das coisas que vocês fazem e tava louca pra trocar ideia, né? Pra trocar uma prosa mais comprida, assim. Que bom que tá rolando. Maravilha. Então, eu queria te contar... Mari, de repente você pode abaixar um pouco o seu som para melhorar essa coisa do eco. Pode ser que funcione. E A gente agora, vai tá baixar melhor? o nosso aqui também um pouco, né? Testando. Som. Mas vamos lá. Tá melhor?
Eu queria... Vamos começando as perguntas, né? Eu queria te perguntar, assim, um pouco mais sobre a sua trajetória. De onde surgiu essa urgência, né, em escrever, em performar, né? Porque não é só escrita que você faz, também é performance, umas performances muito doidas ali, que eu adorei. Mas performance, fotografia, diante de que urgência você faz isso tudo? A Elô falou que tá muito alto. Ai, então. Diante de que urgência que eu faço essas coisas? De muitas, né, gente? De muitas. Acho que a gente vive um tempo bem de urgência, assim, né? Umas mais, outras menos, assim, mas de muita urgência, né? Eu acho que a minha principal urgência é tentar mudar as coisas, assim, né? Mudar o jeito que as coisas são colocadas pra gente, pelo menos, né? Bom, eu vim de um contexto camponês, né? Sou filha da agricultura familiar do oeste do estado e, bom, foi um processo de consciência, né? Até eu perceber tudo isso, porque eu vim pra... É porque também, assim, ó, não tem como eu começar a falar as coisas sem contar um pouco, né? Começar do fim, assim, né? Meio que eu preciso começar do começo, assim, né? Então, tipo, eu acho que eu sou filha da agricultura familiar, né? Descobri isso ao longo de um processo de êxodo rural, né? Que acontece muito com a gente e tal. E aí eu fui me dando conta disso, de quem eu era, assim, né? E fui me dando conta das minhas vanguardas, assim, né? De quem eram as minhas vanguardas, assim, né? E que não era aquilo, não era nem um pouco parecido com aquilo que a gente aprendeu na universidade, assim, né? Então, a partir disso, eu comecei a criar coisas, né? Tipo, a meio que dar umas bloqueadas, assim, né? Sei lá. Mas, Que enfim, ótimo. a minha principal Umas urgência bloqueadas é foi tentar ótimo. mudar as coisas, né? Tanto no âmbito acadêmico, que é onde eu estou inserida, né? Faço mestrado hoje. E, enfim, é onde eu me enfio, assim, né? Tentar ver as coisas por outro lado. Ficou uma bosta essa resposta, gente. Podem fazer outra. Eu quero que você fale, Mari, Oi, Josi. Oi, Da Renan. estrebaria. Oi, Jojo. Ainda bem que é tudo amigo que tá Tudo dizendo amigo. ali. Oi, Meu Deus, Aldria. que bom. Pessoal do Coletivo Isso, Josiane Geraldi. Todo mundo Sim, presente ai, que aí. saudade. Os Panaroto. Mari, eu achei muito interessante a tua obra. Para mim, que nasci aqui no Oeste e morei muitos anos no Nordeste, quase Norte, é bem representativa, assim, tanto visualmente quanto a questão que depois a Alice vai falar mais para frente e que eu vou fazer um link com a questão da cultura popular, que é a questão da oralidade na tua obra, né? Mas assim, eu percebi, né, que ali o ponto de partida é a tua convivência ali com o meio, né, que é a estrebaria. Você parte da estrebaria para a observação, da tua visão de mundo da estrebaria para a observação com as relações exteriores. E eu gostaria de saber um pouco mais como é esse processo para ti, assim, do dentro pro fora, assim, na tua arte. Antes de responder, tu teria um fone de ouvido para colocar, Mari? Tenho. Peraí, A Jojo falou ali, tem O Mate tá entendido do som agora. Oi, Renan. Oi, Jojo. Oi, Renan. Oi, Matezinho querido. Tá, vamos equilibrar aqui. Não sei se vai dar pra equilibrar, mas vamos tentar. Vocês me escutam agora? Sim, super escutamos. Ah, beleza. Vou
botar aqui dentro da fruteira. Enfim, a estrebaria, né? Bom, a estrebaria é o meu fundamento, né? Quando eu comecei a escrever, eu procurei um início, assim, né? O que seria pra mim o início de tudo, assim, né? E aí, cara, era uma busca de, como eu falei, né? De me enxergar, né? E aí, o começo de tudo foi a estrebaria, porque minha mãe, desde que eu me conheço por gente, o primeiro ofício que eu aprendi a fazer com as mãos foi tirar leite. E como que eu podia esquecer isso, assim, né? Então foi um processo de lembrar o que eu aprendi primeiro, assim, né? E eu aprendi primeiro a tirar leite. E aí, daí eu comecei a lembrar todo o ambiente, assim, né? Que circulava tudo isso, né? Os primeiros cheiros, assim, né? O cheiro de sabão de banha de porco, o cheiro de teta de vaca, assim, né? O gosto doce do leite, os primeiros traumas, assim, né? Da infância que foram na estrebaria, né? As primeiras contradições mesmo da vida, né? Foi na estrebaria, né? Onde eu digo no sagu, né? Que é onde eu vi as crias nascer, né? Que a gente ajudava a fazer as crias nascer, mas via também meu pai, era o lugar onde a gente matava também o gado, as vacas que eu via nascer na estrebaria, né? Então, e também lidava com uma coisa tão delicada, uma coisa tão amorosa, como tirar leite, né? Não sei quem de vocês já viram, acompanharam isso, mas é uma coisa muito amorosa, a relação que a mulher que tira leite tem com o animal, né? É uma relação de muita confiança, assim, né? O tempo inteiro tu pode levar uma patada no meio da tua cara, assim, né? Então a relação que tu constrói com a vaca é uma relação de amizade, né? Mas ao mesmo tempo também existe essa espécie de mutualismo, né? Quando a vaca cumpre a função dela, ela vai ser carneada, né? Vai servir de carne. Então, bom, eu fui prestando atenção em tudo isso, assim, né? E construindo imagens, assim, com a escrita, né? E, enfim, a relação com a estrebaria é muito importante, assim, né? Eu acho que ela simboliza o fundamento e, bom, simboliza meio que uma síntese, assim, da minha relação com o campo, né? Com a minha origem. Uhum. E sabe, Mari, que isso, para mim, por exemplo, que tem uma origem assim do Rio de Janeiro, uma origem urbana, isso é o novo, né? É muito, é emocionante mesmo, sabe? Assim, conhecer um pouco essa história. É todo um universo que se abre, sabe? E eu acho que tá sempre falando do feminino, né? E aí, como como é uma expansão muito grande para uma pessoa como eu, assim, perceber que eu nunca, eu poucas vezes, assim, é muito, para começar, que não são tantas escritoras mulheres quanto homens, né? E aí, ainda escritoras mulheres falando esses assuntos, assim, que não são muito pouco representados, e quando são representados, são mal representados. Então, enfim, eu fico até meio assim de que pergunta fazer. Eu falei, não, Joana, fala mais. Porque, por exemplo, eu lendo o Sagu, aquele texto que você fala sobre o Sagu, né? Até mandei uma mensagem engraçada para Mariana por WhatsApp, né? Eu nunca tinha me ligado que o Sagu é a mistura da mandioca. Tem mandioca no Sagu, que aquela bolinha É a mandioca, né? umas coisas idiotas, assim, que a gente não sabe. Eu não sabia o que era um salame, né? Há pouco tempo eu não sabia o que era salame, assim, como que... Aí eu fui assistir aquele filme, aquele documentário do Salame Vai à Feira, né? Da Margot Sim, Filmes. incrível. E Da aí que abriu esse Margot, mundo, assim, para sim. mim, do salame, né? E essa cultura que eu tenho aprendido, né? E eu fico feliz, assim, de conseguir aprender alguma coisa e tomar contato com essa sensibilidade pela mão das mulheres, né? Pela escrita, pelo olhar feminino, que me toca muito, né?
E vem desse lugar, eu acho que nós mulheres observamos porque nós estamos sempre nesse lugar, são esses espaços que atravessam também a tua obra, que é uma coisa que eu percebi, que o feminino, as relações amorosas, o lance da menstruação ali no absorvente, bordado, é, tanto poeticamente como na arte visual, né, que tu colocas, ele atravessa toda a tua obra, assim, né, o sagu. Desde do título, né, que geralmente quem faz o sagu, né, a sobremesa são mulheres, né. Então isso é muito interessante e a questão da cultura popular, né, porque uma coisa muito Isso. interessante para mim, que pesquiso cultura popular no Maranhão, e, enfim, comecei, né? O meu ponto de partida são artesãs de um quilombo no interior de Alcântara, que trabalham com a fibra do buriti e que também são agricultoras, também são mulheres camponesas. Então, observar assim, a obra fez eu fazer muitas conexões com a minha pesquisa, né? Lá do Maranhão, essas relações que tu colocas, tanto do feminino, do saber fazer, né? Que a questão do sagu já é um saber fazer da cultura popular e ele só é possível porque ele vem da mandioca, né? Que é essa questão que está no território todo brasileiro, que já não é mais só de Concórdia, só de Chapecó, né? Seria um universal para o Brasil a mandioca, né? A macaxeira, a manivo, a aipim, pão de pobre, enfim, esses vários nomes. Sim. Mas é bem interessante como você costura tudo isso dentro dessas várias nuances que tem na tua obra, na verdade, porque não é só tu não faz só a poesia, né, do sagu, mas assim as imagens, né, tanto escritas quanto é, bordadas ou fotografadas. Aí eu queria também perguntar para você essa questão da cultura popular na tua vida, assim, né? Porque para mim a cultura popular é a minha salvação, assim, de vida. Desde que eu entrei em contato com a cultura popular, eu vi que era isso mesmo e é a minha escola, assim, segue sendo, né? No Brasil inteiro, não só aqui em Chapecó, mas em todos os lugares que eu vou atrás das manifestações de cultura popular. E eu gostaria de saber como é, assim, isso na tua vida, na tua obra, nos teus estudos, na tua pesquisa. Bom, eu agradeço muito pelas coisas que eu ouvi, assim, pra mim me deixa muito feliz mesmo, assim. Quando a gente, né, tá dentro, assim, dos processos criativos, né, tá fazendo as coisas, escrevendo, trocando ideia com as pessoas, e depois as coisas ficam prontas, assim, né, e se manda pro mundo, tu não tem noção, assim, né, até onde vai chegar, né, de como que vai chegar. Eu, pra falar bem a verdade, assim, ser bem sincera, assim, sabe? Eu sou bem meio baúca nessas coisas, assim, porque o Sagu foi meu primeiro livro, assim, né? E meu primeiro livro, que engraçado falar isso. Mas eu não me, assim, é um processo muito longo, assim, né? De caminhada nas artes e tal. E envolve também se autorizar enquanto escritora. Não sei se eu sou escritora, não sei se eu sou uma artista que escreve, talvez, né? Não sei se existe a necessidade também de nomear também o que eu faço, né? Então, depende do contexto, né? Para me defender é bom. Mas enfim, quando você faz as coisas, você não tem noção, né? De até onde que vai chegar. E para mim tem sido muito, muito lindo, assim, sabe? Muito nem sei como falar, assim, do tanto de gente que uma publicação tão singela, assim, né? Igual o Sagu alcançou, assim, né? E eu acho que essas respostas importantes como essa, assim, que eu tenho, né? Igual como a de vocês agora, me dá muita força, assim, também demonstram, acho que a demanda que existe por
uma escrita que fale do povo camponês, assim, né? Que fale um pouco da mulher camponesa. Eu nem de longe me coloco como, sei lá, né? A embaixadora da arte camponesa, sei lá, o escritor das camponesas, sei lá. Deus que me livre disso. Mas eu me sinto muito feliz, assim, quando eu recebo um áudio, assim, de uma amiga lá dos interior da mãe dela lendo e rezando a Rainha da Discórdia, assim, por exemplo. A Rainha da Ou Discórdia quando, é sei lá, ótima. quando a Salé, ou as minhas vizinhas lá dos interior, né, de onde eu fui alfabetizada, de verdade, né, muito antes, assim, da universidade, né, quando elas, sei lá, me veem na rua, se me param e diz que querem o sagu, né? E, sei lá, me chamam de louca pra baixo, assim, mas é com amor, assim, sabe? Com o negócio, tipo, finalmente, assim, sabe? Tamo se lendo, assim, em algum lugar, assim, né? Então, eu acho que talvez a primeira pergunta que vocês fizeram, a primeira questão que vocês trazem, né? De qual a minha urgência, né? A minha urgência vem disso, assim, né? De criar de uma forma, de algum modo subversiva, assim, né? Porque envolve muita categoria da cultura popular, aonde eu me enfiei, né? Tipo, eu lido com a linguagem da cultura popular, porque é essencial para mim, né? Porque é a língua do povo e lidar com a questão da linguagem acadêmica, né? Usar ferramentas conceituais, pré-estruturalistas e blá 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 para ter para chegar num lugar que é o lugar onde que o povo vai dizer não. Ela leu as coisas, então ela sabe do que ela está falando. Se ela citou Deleuze, se ela fala Deleuze e não Deleuze, ela sabe do que ela está falando. E daí, é piada, mas é verdade. E daí, então, é isso, assim, a cultura popular, para mim, ela representa muita vida, assim, sabe? Ela me fortalece demais, assim, é um lugar que eu respeito com a vida, assim, a cultura popular e as linguagens que a cultura popular me oferece, assim, me dá de presente para mim lidar, porque ela faz com que eu consiga conversar com as minhas velhas, assim, sabe? Eu consiga conversar com o povo mesmo, né? E com as ferramentas conceituais, acadêmicas e intelectuais, eu muitas vezes não consigo, sim, né? Eu tenho que dizer que eu não consigo. E, enfim, mas, né, tipo, essa era a minha principal urgência, né? Ter um pé de um lado, um pé no outro, assim, ser que nem uma ponte com os rios embaixo, assim, passando bem louco embaixo, e eu pegando né? Tipo, jogando a minha rede ali, e os peixes que vinham eu filava, né? Então, né, tipo, trazer isso para ser debatido na marra dentro das universidades, né? É, as pessoas não tinham noção do que significava o debate agrário brasileiro, não tinham noção dentro das artes, isso é obrigatório das pessoas que são entendidas dos livros saber, né? Concentração de terra, reforma agrária não foi um termo que eu nunca ouvi na minha formação acadêmica, tá ligado? Aspectos popular da arte era artesanato. Era tido como artesanato. Dali que veio com raiva, com toda a minha raiva que eu pus, porque eu não podia não podia pôr as coisas do jeito de raiva, que senão eu botava tudo fogo naquela biblioteca. Mas daí eu fiz um negócio de ironia, assim, né? Fiz usando ironia, E né? ficou muito bom. Que daí fiz, né? Meu, gente, gurias do céu. Aquele trabalho ficou 3 anos na biblioteca e ninguém percebeu. Ninguém percebeu. Aquele trabalho que é o História da Arte Europeia, História Péia. Europeia da Arte, o resto é artesanato, né? E daí ninguém percebeu aquilo, porque é uma coisa que já é assim, ó, natural, é naturalizada ali naquele lugar, entende? Conta pro Porque é uma povo, biblioteca Mari. colonial, né? A Mariana colocou ali naquele lugarzinho, né, dos livros, né, como se fosse na referência dos livros. Na sessão De qual universidade? Da UFSC? da UDESC. Da Universidade Estadual do Estado de Santa Catarina. Tem que falar os nomes das coisas.
E aí botou lá, História Europeia, o UDESC. resto é artesanato. E ficou lá 3 anos, que você falou? Então, era assim, História Europeia da Arte. O resto é artesanato. Daí, o que que eu fiz, né? Sem muitos recursos. O que que eu fiz? Eu pensei assim, ó, vou dar uma avacalhada com isso aqui, né? Na época, nós tinha, isso foi há 4, 5 anos atrás. Já faz tempo que a gente tá lidando. Nós tinha, na época, o Grupo Independente de Estudo de Arte Decolonial. E daí era eu e mais umas piazadas, assim, né? Que se juntavam pra fazer review, né? Pra estudar o que nós não estudava dentro daquela sala branca lá, né? Pra agitar. Daí nós estudando um monte de texto massa, assim, sabe? Eu, tipo, ia pra sala e nós estudando as cores das cuecas do Picasso, assim, sabe? Eu pensei, mas meu Deus, não pode, gente! Mas que chato! Meu Deus, sabe? Vamos fazer uma coisa mais divertida. E daí fui lá, né? Na surdina e fez 2 ações com essa frase. Botei essa frasezinha, colei em cima uma etiqueta do balcão lá dos ferros onde tava os livros de obras de arte, que até hoje tem lá. Daí botei assim em cima das obras de arte, botei História Europeia da Arte, o resto é artesanato. Botei ali, só uma faixinha, tipo 1, 2, 3 faixinhas, assim, naquele balcãozinho. Daí depois, fui bem na surdina, sem ninguém ver. Eu vi que as câmeras tinham quebrado. Que isso que é o bom, às vezes, das universidades públicas, sabe? Às vezes as coisas estão precárias e é bom porque tu pode fazer as coisas, entende? Agora não me prendem mais também. Daí, fui lá na porta e botei... Daí nós tinha a sala de História da Arte, né? Onde eu passei mais raiva no mundo. Eu perdi uns anos de vida nessa sala, sabe? Eu e mais um monte de gente, eu tô falando como se fosse só eu, né? Mas era eu e mais um monte de gente que vinha dos interiores. Depois eu falo mais que tem que agradecer essas pessoas. Daí eu botei lá na sala, assim, numa folha A4, fui lá e botei Sala 221, História Europeia da Arte, o resto é artesanato. E aquilo ficou, as pessoas, o Adson que tá ali, as pessoas podem confirmar que eu não tô mentindo. E aquilo ficou umas 3 semanas lá, gente. Umas 3 semanas. Ou seja, a professora abria e fechava semestres. Semestres. Isso mesmo, Adson. Porra! Isso mesmo. Compartilha da minha raiva. Daí eu lembro que era um semestre de arte da América Latina e ainda. E daí, não vou citar nomes. Daí botei lá e ficou aquilo lá. E daí depois de um tempo que as pessoas foram ver, assim, sabe? Que era do que eu tava falando, assim, né? Mas enfim. Terrorismo, Daí foi né? isso, assim, aprontando. É uma subversão para chocar, né? Para ver se a galera acorda, né, Mari? Porque. É um chacoalhão, né? Chacoalhão, Chacoalhão. ótimo termo. Eu gostei daquela que você leu aquele trecho de Conversações do Deleuze para o seu cachorro. Eu achei aquilo genial. Eu estudei muito Deleuze na faculdade também da psicologia, né? E aí, realmente, assim, nada contra o Deleuze, mas... Nem eu, imagina, longe de mim, tá louco. Mas eu acho que é importante fazer essa conexão. Alice, quem que não gosta de comer, sabe? Quem que não gosta de comer? O Deleuze não gostava de comer. Tu pode confiar num homem desse? Eu não confio. Tem gente que não confia lá. Tem gente que não confia em quem não bebe, né? Eu não confio em quem não rebola até o chão. Quem não fala palavrão, sabe? Quem não fala palavrão também. É um pouco estranho. Por favor. E por falar em rebolado, já que a gente tá... eu gosto dessa coisa das histórias, né? Que eu acho bom. Eu acho que tem que ter... Ó, estamos no nuvem digital, fazemos entrevistas com histórias, né? Que é um bagulho legal que vai continuar. E eu quero que você me conte aí a história da polenta rebolada. Aí, da sua live. Porque eu conto, do meu ponto de vista, foi assim. Eu entrei no perfil do Sarau do Vincolona, né? Tá fazendo as minhas divulgação, pelo amor de Deus, pra seguirem, né? Aquela coisa, né? Cotidiano. E eu vejo a live de Mariana aberta, eu entrei assim por acaso, era de manhã. E aí, quando eu vejo,
tá a Mariana fazendo polenta. E aí, da Louca. cintura pra cima e da cintura pra baixo, o camarada, acho que Miguel. Miguel, Gabriel, o Vilas. Miguel no rebolado, Gabriel. gente. Eu falei, gente, esse pessoal é muito alternativo, assim, porque eu nunca tinha visto aquilo. É muito inovador, assim, essa ideia de cima, de baixo, né? Assim. E aí, da onde isso, Mariana? Foi coisa do Gabriel. Tudo culpa do Gabriel. Porque foi o seguinte, né? Eu tava prestando atenção, né? Tipo. Porque assim, ó, na verdade a escola da gente é os interior, né? E daí quando eu vou pra casa, quando a mãe tá fazendo comida, eu tô aprendendo, né? Eu tô aprendendo. Ela escreve com as mãos, assim, né? De certa forma, assim, né? E daí eu ficava olhando, assim, né? Ficava escutando. Eu trabalho, a minha orientadora no mestrado trabalha com usos expandidos do som. E daí, né? Daí eu ficava prestando atenção no som também, nas coisas sonoras, né? E daí eu gostava, eu sempre gostei muito, e é um som afetivo pra mim, e quem tá ali dos interior pode confirmar, que é o som da colher de pau batendo na panela de ferro, né? Daí, e é um som muito bonito, assim, porque é um som ritmado, assim, sabe? É bonito, assim, sabe? Só que daí eu olhei bem, prestei atenção, pensei assim, ó, não é só isso. Não é só isso. Aí eu comecei a olhar o corpo, né, da mãe. Gente do céu, cada mônada do corpo de minha mãe, cada pedaço daquele corpo balançava, sabe? Naquele ritmo né? Naquele som da colher batendo na panela de ferro. E daí eu tenho uma foto da minha nona também, que é uma foto antiga dela fazendo polenta, assim, sabe? E ali ela parece bem dura, assim. A nona era uma mulher que não dançava, né? As coisas, cadeira dura e coisa e tal. Achava que não dançava. E daí eu fui puxando fio, assim, né? A minha mãe sempre foi uma mulher que gostou de dançar. Ela, né, sempre disse assim, meu Deus, eu devia ter sido dançarina, assim, sabe? Ela queria ter sido dançarina, porque o corpo na minha mãe, assim, é uma coisa tão presente, assim, na nossa vida. O corpo sempre foi, dançar na cozinha sempre foi um negócio que era terapia, assim, sabe, pra nós. E os bailes, né? E daí eu olhei pra ela rebolando e fazendo a polenta e pensei assim, não podemos mais negar isso, sabe? Isso tem que vir pra cima, assim, sabe? Essa bolha de ar quente tem que evaporar na nossa cara, né? E daí, cara, daí foi onde eu criei esse texto, né, da polenta rebolada. E aí, daí eu postei o negócio. Postei que no outro dia ia fazer. Bem, tipo, bem assim, né? Daí o